Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo irei abordar um conteúdo que gera muitas dúvidas em sala de aula, os chamados eixos anatômicos. Algo extremamente importante, principalmente para quem deseja entender sobre o movimento humano. Após muitos pedidos para gravar esse vídeo, estou aqui para simplificar de vez esse conteúdo e facilitar a aprendizagem. Bora começar então? Vem comigo! Vamos lá! Para entender sobre os eixos anatômicos, é preciso lembrar dos planos anatômicos. Vocês devem lembrar dos chamados planos de delimitação, aqueles que criam aquela espécie de paralelepípedo em volta do corpo. Lembram? E dos planos de secção, que cortam o corpo em diferentes formas. Show! Lembrando deles, passamos sim a estudar os eixos anatômicos. Primeiramente, devemos entender que os eixos anatômicos são linhas imaginárias traçadas no corpo que está dentro do paralelepípedo. Sim, aquele criado pelos planos de delimitação. Acredito que a maior dificuldade de entendimento das pessoas sobre os eixos anatômicos esteja relacionada ao fato de se tratar de algo imaginário, não sendo algo tão palpável. Mas calma, fique tranquilo. Hoje você vai conseguir aprender. Nós temos 3 eixos anatômicos, todos seguindo direções ortogonais. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que todos esses 3 eixos anatômicos são linhas que irão se posicionar em um ângulo reto, ou seja, 90 graus, em relação aos planos de secção. Ou seja, essas linhas irão atravessar os planos de secção de forma perpendicular. O primeiro eixo que apresento para vocês é o eixo longitudinal, também chamado de crânio caudal por alguns autores. Este eixo fica na vertical, assim, na posição em pé, situa-se em ângulo reto em relação ao solo. Ele cruza o plano de secção horizontal. Cabe destacar que os movimentos de rotação ocorrem nesse plano e neste eixo. O segundo é o eixo laterolateral, também chamado de eixo transversal por alguns autores. Este eixo fica na horizontal, é como se fosse de um lado para o outro. Ele cruza o plano de secção sagital, sendo que nele ocorrem os movimentos de flexão e extensão. Já o terceiro eixo é o eixo anteroposterior, também chamado de eixo sagital. Este eixo vai da parte da frente para trás, assim ele cruza o plano de secção frontal. Assim os movimentos de adução e abdução ocorrem nesse plano e neste eixo. Como mencionei anteriormente, cabe citar aqui que alguns autores apresentam sinônimos para cada um desses eixos mencionados. Por exemplo, chamam o eixo longitudinal de crânio caudal, o eixo laterolateral de transversal e o eixo anteroposterior de sagital. Porém, para não gerar confusão em relação aos planos de secção, oriento que você tenha em mente os 3 termos que mencionei inicialmente: eixo longitudinal, eixo laterolateral e eixo anteroposterior, ok? Muito bem, acredito que já tenha dado para perceber que os eixos anatômicos são muito importantes para que possamos entender realmente sobre o movimento humano. Isso faz sentido, pois, como explicado, os movimentos sempre irão ocorrer em planos e eixos específicos. Mas apenas para comprovar a importância desse conteúdo, quando estudamos sobre as articulações, que são as uniões funcionais existentes entre os ossos do corpo humano, locais onde basicamente ocorrem os movimentos, descobrimos que existe a chamada classificação funcional das articulações sinoviais. Essa classificação é baseada no número de eixos em que uma articulação permite movimentos. Assim, temos as articulações monoaxiais, que permitem movimentos apenas em um eixo, ou seja, 2 movimentos. As articulações biaxiais, que permitem movimentos em 2 eixos, 4 movimentos. E as articulações triaxiais, que permitem movimentos em 3 eixos distintos, ou seja, 6 movimentos. Além disso, ainda temos as articulações classificadas como anaxiais, que são aquelas que não possuem eixo de movimento, ou seja, só irão permitir movimentos de deslizamento, ok? Mas isso iremos abordar com mais detalhes em outro vídeo mais adiante. Agora, olha só como é possível aprender isso de forma simples. Imagine que esse isopor que estou segurando representa o corpo humano. Neste caso aqui, é fácil entender que o eixo longitudinal atravessa o plano horizontal, sim, aquele que separa o corpo em uma parte superior e uma inferior. E é nesse eixo que ocorrem os movimentos de rotação. Deixa eu te mostrar melhor isso.
Imagine que esse aqui é o eixo longitudinal que fica na vertical. Imaginem que ele vai vir e vai atravessar o plano horizontal, formando um ângulo de 90 graus. E é nesse eixo que sempre irão ocorrer os movimentos de rotação, tanto de um lado para o outro, no caso da cabeça, quanto no caso do ombro, por exemplo, rotação lateral e rotação medial. Tudo bem? Agora, imagine que tenho aqui representado o corpo humano em uma vista lateral. Quando temos um corte sagital, que separa o corpo em dois lados, direito e esquerdo, podemos imaginar o eixo látero-lateral, que vai atravessar esse plano sagital, sendo que nesse eixo estarão ocorrendo os movimentos de flexão e extensão. Então, como vocês podem ver, quando o eixo látero-lateral, que vai de um lado ao outro, atravessa o plano de secção sagital, é gerado um ângulo de 90 graus, e aqui ocorrem os movimentos de flexão e extensão, por exemplo, do cotovelo, flexão e extensão. Esse é o eixo de movimento látero-lateral. Por fim, quando temos um corte frontal, separando o corpo em anterior e posterior, podemos entender que o eixo antero-posterior irá atravessar esse plano frontal. Assim, nesse eixo ocorrem os movimentos de adução e abdução. Vamos ver melhor isso. Aqui temos uma vista anterior do corpo humano e aqui temos o eixo, aquela linha imaginária que vai estar indo da frente para trás. Notem que esse eixo atravessa o plano frontal, formando um ângulo de 90 graus, e é aqui que vão ocorrer os movimentos de abdução e adução do ombro, por exemplo. Está claro? Agora, resumindo para vocês. Quando falamos dos eixos anatômicos, devemos entender que são linhas imaginárias traçadas naquele indivíduo considerado dentro do paralelepípedo. Exatamente o que vocês estão vendo na imagem. Essas linhas imaginárias seguem direções ortogonais, ou seja, são linhas que irão cruzar, atravessar perpendicularmente os planos de secção, formando um ângulo de 90 graus. Temos três eixos anatômicos: o eixo longitudinal, ilustrado na cor preta, o eixo látero-lateral, ilustrado na cor azul, e o eixo antero-posterior, ilustrado na cor verde. Quando falamos do eixo longitudinal, devemos entender que esse eixo está situado na direção vertical, ou seja, ele sempre estará cruzando o plano de secção horizontal, e é neste eixo que ocorrem os movimentos de rotação. Já quando falamos do eixo látero-lateral, estamos falando de um eixo que vai de um lado para o outro, na horizontal, sendo que atravessa o plano de secção sagital, como vocês podem observar na imagem. Nesse sentido, o eixo látero-lateral é responsável pelos movimentos de flexão e extensão. Por fim, temos o eixo antero-posterior, que é um eixo que vai da frente para trás. Este eixo acaba cruzando, atravessando o plano frontal, formando um ângulo de 90 graus, e é nesse eixo anatômico que ocorrem os movimentos de adução e abdução. Ficou claro? Espero ter ajudado com esse resumo. E aí, conseguiu finalmente entender sobre os eixos anatômicos e a sua importância? Eu espero que sim. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que irei te ajudar. Se gostou, deixa aquele like no vídeo. Um grande abraço e nos encontramos na próxima aula. Até mais!